E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez ao canal Biointerativo. E muita gente tem dúvidas sobre o processo de desnaturação das proteínas. Quais são as etapas? Como funciona? A febre, ela tem alguma semelhança com o processo de desnaturação das proteínas? A ação do seu sistema digestório vai ter alguma semelhança também em relação à desnaturação das proteínas? Quais os fatores que podem influenciar no processo de desnaturação? É com esses questionamentos que eu te convido para mais um mapa mental do canal. Vamos estudar e seja bem-vindo. E aí, minha gente, vamos mais para o mapa mental. Hoje o assunto é sobre desnaturação das proteínas. É uma continuidade do mapa mental de proteínas. Se você não assistiu, depois você vai lá e assiste. Eu vou deixar aqui na descrição. Para a gente entender sobre desnaturação, a gente tem que entender um conceito de desnaturar. O que é desnaturação de uma proteína? Desnaturação são modificações físicas do formato natural das proteínas. As proteínas, elas são enoveladas, ou seja, ela é formada por cadeia peptídica. Quando essa proteína, no seu estágio normal, ela sofre desnaturação por algum motivo, essas cadeias peptídicas elas vão ser desmontadas. Pensa na proteína como se fosse um fio de telefone enrolado. Quando você desenrola esse fio, você vai desnovelar esse fio, você está desmontando essa proteína. Então, ela vai se tornar desnaturada. E tem alguns fatores fundamentais que podem contribuir para a desnaturação dessas proteínas. O primeiro fator é o calor, no preparo do alimento, por exemplo. A desnaturação das proteínas pelo calor é útil no preparo desses alimentos. Quando cozinhamos, por exemplo, as proteínas desnaturadas, elas se tornam insolúveis à água. Então, elas acabam se separando da água por causa do calor. A clara do ovo, que fica branca no cozimento, percebe? Por que isso acontece? Porque a proteína que está na clara do ovo, que é chamada de albumina, ela foi desnaturada. Então, ela vai do transparente para o aspecto esbranquiçado, porque o calor desnaturou a proteína que estava na clara. Quando fervemos o leite também é outro exemplo. A nata é uma proteína desnaturada. Então, no preparo do alimento, a desnaturação ela tem os seus benefícios porque a proteína ela não se perde em água, ela se separa. Ocorre também na esterilização de utensílios. Então, em utensílios, por exemplo, de salão de beleza, pode ter micro-organismos, então o aumento de temperatura nesses utensílios, a esterilização pode desnaturar as proteínas de bactérias e vírus, micro-organismos patogênicos, e podem destruir esses micro-organismos, perdendo a função. Então são dois fatores aí, dois exemplos que entram no calor. Um outro exemplo também, que é o caso do cabelo aí da mulherada, Quem não foi no salão de beleza para fazer aquela escova, ou até mesmo a escova progressiva, que é uma química um pouco mais forte, é recomendado que você use uma temperatura no dia a dia para escovar o cabelo de até 180 graus Celsius. Passando dessa temperatura, você corre o risco de quebrar o cabelo, porque você vai desnaturar uma proteína que existe no cabelo, que é a queratina. Então, se você passar dessa temperatura de 180 graus, o seu cabelo vai sair junto com a prancha. Ou junto com aquela escova que a mulherada usa também, que é Babyliss, se eu não me engano. Comentam aí. E essa temperatura, se ela passar de 180 graus, corre o risco de você quebrar essa proteína do cabelo, desnaturar essa proteína e o cabelo se romper. Porque a cadeia polipeptídica dessas proteínas vão ser quebradas com o aumento da temperatura, tá? A febre, em relação à temperatura, também tem um ponto positivo e um ponto negativo. Quando a febre ela se torna um pouco mais alta, de 38 graus, 38,5, num ponto traz um benefício para o corpo,
porque a febre ela vai inativar as proteínas de agentes invasores. Então a gente sabe que a bactéria ela tem proteína na sua composição, os vírus principalmente, tem cápsula proteica. Então a febre, o aumento da temperatura do seu corpo pode combater esses invasores, inativar as suas proteínas virais e levar esse vírus à morte, não ocorrer a contaminação. A febre é uma forma que o corpo tem de se defender de agentes invasores. É uma sentinela, é um indicativo de que alguma coisa está fora de ordem no seu organismo. Algum problema está acontecendo. Um ponto negativo de febre muito alta, quando passa de 40 graus, por exemplo, ela pode começar a inativar proteínas do nosso sistema nervoso. Então, até certo ponto, ela se torna positivo. Mas passando de uma temperatura um pouco mais exagerada, ela vai se tornar negativa porque a temperatura alta do seu corpo pode começar a desnaturar as suas próprias proteínas. E isso é ruim. Outro fator que pode influenciar na desnaturação das proteínas é a alteração do pH, que é a acidez. Nós temos o pH do valor 1 até o 14. Aqui eu botei um exemplo de enzimas que atuam no processo digestivos, que são proteínas, certo? Mas elas atuam como enzimas. São enzimas que vão atuar na quebra do alimento que você vai ingerir no seu organismo no processo de alimentação. E cada enzima dessa, ela vai ter um pH ideal para poder funcionar 100%. Fora desse pH, que ela é indicada para o bom funcionamento, ela vai ficar inativada, ela vai ser desnaturada. Então, a pepsina, por exemplo, é uma enzima responsável pela quebra de proteína no nosso estômago. E o pH ideal para a pepsina funcionar é 2, que é um pH muito ácido. A ptialina ela vai atuar na quebra de carboidrato na boca. E o pH ideal para ela poder funcionar é um pH 7, que é um pH neutro. A tripsina é uma proteína, né, é uma enzima que vai atuar na quebra de proteínas no intestino delgado, que vai ser fabricada pelo pâncreas, e quando o alimento passar pelo intestino delgado, ela vai ser lançada para poder quebrar o restante das proteínas que a pepsina não quebrou no estômago, para poder finalizar a quebra, né, a degradação das substâncias. Então, para essas enzimas que são proteínas, né, para atuar no bom funcionamento do nosso sistema digestório, elas têm um pH ideal para funcionamento. Se a pepsina estiver fora desse pH, ela vai ficar inativada, ela não vai exercer o seu papel 100%. Assim vai acontecer com as outras enzimas também. Elas têm um bom funcionamento em determinado pH, em determinada acidez. Fora desse pH ideal, elas se tornam inativas, elas não vão exercer suas funções, ok? Um mapa simples, um assunto simples, porém complexo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte o vídeo e compartilhe esse projeto para que todas as pessoas possam ter acesso. Um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo mapa.